boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. O novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, toma posse e defende diálogo com educadores. 6 em cada 10 brasileiros acreditam que a economia do país leva pelo menos um ano para se recuperar, mesmo com sinais de retomada. Um meteoro provoca um clarão no céu e assusta moradores do Nordeste. E o Flamengo é bicampeão do Campeonato Carioca. Tomou posse hoje o novo ministro da Educação. Milton Ribeiro é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. No discurso, o ministro destacou a educação das crianças e o ensino profissionalizante. No discurso de posse, Milton Ribeiro enfatizou a valorização do ensino público e do professor na nova gestão. O ministro assumiu ainda um compromisso com a educação das crianças e com o ensino profissionalizante, segundo ele, um pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Através do incentivo a cursos profissionalizantes, desejamos que os jovens tenham uma ponte ao mercado de trabalho. Ainda em quarentena no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou tudo por videoconferência e assinou o termo de posse. O presidente acredita numa transição tranquila do comando do MEC e disse apostar na capacidade de diálogo do novo ministro para garantir o entendimento entre educadores no país. Com toda certeza, a chegada de um ministro voltado para o diálogo, usando a sua experiência e querendo o melhor para as crianças, esse entendimento se fará presente. São Paulo ultrapassou a marca dos 400 mil casos confirmados da Covid-19. A pandemia acelera no interior e a maior preocupação agora é com as cidades pequenas. Da capital paulista, ao vivo, a repórter Anne Zanetti traz mais informações para a gente. Oi, Anne, boa noite. Olá, Paulo, Cate, boa noite a vocês e a todos. Em todo o estado, são mais de 402 mil casos confirmados da doença. 19.038 pessoas morreram. E mais de 252 mil se recuperaram. O pior cenário da pandemia está no interior do estado, com o avanço da doença. Aqui na capital, parte do hospital de campanha do Anhembi, que fica na zona norte da cidade, vai ser desativado em agosto. O espaço será reduzido a 310 leitos. E agora uma última informação. O ex-governador Geraldo Alckmin foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito da Lava Jato, que apura corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. Segundo delação premiada de um diretor da Odebrecht, Alckmin teria recebido mais de 10 milhões de reais durante as campanhas eleitorais para o governo paulista. Cabe agora ao Ministério Público decidir se oferece denúncia ou não. Em nota, o PSDB, que é o partido de Alckmin, disse ter absoluta confiança na idoneidade do ex-governador. E agora a gente vai ao Rio de Janeiro com Igor Santos. Boa noite, Igor. Boa noite, Anne. Aqui no Rio de Janeiro, a cidade alcançou a fase 4 da flexibilização das medidas de combate à Covid-19, no total de 6 fases. Algumas das medidas principais dessa nova fase incluem, por exemplo, a reabertura dos pontos turísticos a partir de amanhã com 1/3 da capacidade. O comércio passa a operar com 2/3 da capacidade total, sempre respeitando aí um distanciamento mínimo de 4 metros quadrados. Outra novidade vai acontecer nas praias, onde vai ser liberada a prática de esportes coletivos na areia, como futebol, vôlei e futevôlei, isso de segunda a sexta. A prefeitura adotou essas medidas porque tem visto uma diminuição no número diário de casos da Covid-19 aqui na cidade. E também por conta dessa diminuição, 200 leitos de enfermaria do Hospital de Campanha do Rio Centro estão sendo desmobilizados e esses equipamentos e funcionários vão ser deslocados para outros hospitais para tratar também de outras enfermidades. Atualizando os números da Covid-19 aqui no estado do Rio de Janeiro, são 134.573 casos, com 11.849 mortes e 114.351 recuperados. Paulo. Obrigado, Igor. No Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 76.688 pessoas morreram
por causa da Covid-19. Até aqui, está aqui o número exato, 1.332 pessoas só nas últimas 24 horas. Além disso, o país ultrapassou a marca de 2 milhões de infectados. São 2.012.151 casos confirmados até aqui, 45.403 também nas últimas 24 horas. Em contrapartida, 1.296.328 pessoas que tiveram a doença se recuperaram. E hoje a Agência Nacional de Saúde manteve o teste sorológico para detectar a Covid-19 fora do rol de cobertura dos planos de saúde. Ao vivo, o repórter Daniel Ito conta os detalhes para a gente. Daniel, boa noite. Boa noite, Catiúcia, você também que está nos assistindo. Olha, antes de mais nada, é preciso a gente explicar, né, que o teste do tipo PCR, que é considerado o padrão ouro na detecção da Covid-19, ele segue obrigatório na cobertura dos planos de saúde. Os testes sorológicos que estão fora dessa lista. Os testes sorológicos são aqueles que identificam se o paciente teve contato com o coronavírus através dos anticorpos que estão no organismo do paciente. Segundo a ANS, a eficácia desse tipo de teste é questionável, ao contrário do PCR, que é o obrigatório. Os diretores da ANS também lembraram que a obrigatoriedade aumentaria os custos para as operadoras, que seriam repassados aos usuários. Na prática, isso acarretaria num aumento do preço dos planos de saúde. Os diretores, na decisão, também decidiram convocar uma audiência pública para discutir o assunto com a população. Catiúcia, Paulo. Obrigado, Daniel. A crise do coronavírus tem atingido especialmente as mulheres. Pensando nisso, uma organização lançou o programa Potência Feminina, que ajuda a entender o mercado de trabalho e as características do empreendedorismo. 10 milhões de máscaras produzidas para doação e mais de 4 mil mulheres beneficiadas com a renda da costura. A ONG da Temis participou do projeto, que trouxe alívio na pandemia e agora quer encontrar meios de oferecer mais oportunidades. O valor que a gente pagou para ela foi um valor que vou viajar, realizar meu sonho, eu vou investir. Teve mulheres que abriram uma conta para poder guardar um dinheiro. Pesquisa do Instituto Locomotiva e da Rede Mulher Empreendedora mostra que a pandemia do coronavírus afetou fortemente os negócios liderados por mulheres. 86% não estão funcionando ou funcionando com movimento baixo. Isso porque, em geral, são serviços presenciais ligados à beleza, estética, cuidados pessoais. Ou ainda porque, com a suspensão das aulas, a responsabilidade pelo cuidado das crianças e com os afazeres domésticos voltou para a mulher. E elas ficaram sem tempo para cuidar dos negócios. Para enfrentar essa realidade, o Instituto Rede Mulher Empreendedora e o Google vão investir 7,5 milhões de reais nos próximos 2 anos para apoiar negócios liderados por elas. 50 mil mulheres e mais de 6 mil iniciativas devem receber incentivos como capacitação e investimentos. No final do processo, a cada ciclo, nós vamos oferecer 10 mil reais a título de doação para 180 negócios desses do Brasil inteiro. E a gente quer que esses negócios consigam ajudar outras mulheres também. E se a pandemia tornou vulneráveis os negócios tocados por mulheres, essa economista avalia que com incentivo e investimento, eles têm sim tudo para prosperar. Hoje, muito mais do que entrar no mercado de trabalho, lógico, o caminho está sendo, sim, o empreendedorismo. E tem oportunidade para todo mundo. Eu sempre falo, a crise ela não é ruim de todos os lados. Se você enxergar a crise como um todo, você sempre vai achar um gancho e uma oportunidade que você pode se desenvolver. Outros detalhes você encontra na página potenciafeminina.net.br. Agora a gente vai para Manaus, tem notícia boa por lá, os números da pandemia começaram a cair. E o Ibrahim Ossami, da nossa afiliada TV Encontro das Águas, conta os detalhes para a gente.
A região norte do país começa a apresentar queda sustentável no número de casos e mortes pela Covid-19. A região foi a primeira do país a registrar aumento de casos no início da pandemia. Os dados estão publicados na nova edição do Boletim Epidemiológico sobre a Covid-19 no Brasil, apresentado nesta quarta-feira em Brasília. Entre a semana epidemiológica 27, com dados até 4 de julho, e a semana epidemiológica 28, até 11 de julho, houve redução de 9% no número de novos casos de Covid-19. A média diária registrada foi de 4.575 novos casos. Nos estados, as reduções foram de 23% no Amapá, 6% no Pará, 4% em Rondônia e 46% em Roraima. Enquanto isso, de acordo com o boletim, os casos e óbitos no Centro-Oeste e Sul permanecem em crescimento. E do interior do Amazonas vem uma história emocionante. O pequeno Brenner, de 4 anos, contraiu a Covid-19 logo depois de vencer a leucemia. E agora ele está curado das 2 doenças. A reportagem também é da nossa afiliada do Amazonas, TV Encontro das Águas. A luta, a força e a cura tem esse som para o pequeno Brenner. Com apenas 4 anos de idade, ele já é um vencedor. Venceu a leucemia e a Covid-19. E agora ele pode voltar para casa e fazer o que mais gosta. Eu gosto de dizer pra mamãe que eu amo ela. Morador de Anori, município distante 195 quilômetros aqui da capital, Brenner teve a doença detectada em junho de 2017 pelo Programa de Ampliação do Diagnóstico Precoce de Leucemias desenvolvido pelo governo do estado por meio do Hemoan. A doutora Socorro Sampaio foi uma das médicas que acompanhou todo o tratamento do Brenner e conta orgulhosa a nova vida do paciente. Durou 2 anos e meio esse tratamento. E quando nós iríamos comemorar, ocorreu a pandemia. Por isso que hoje que nós estamos comemorando, Brenner já teve Covid, mas não teve nenhuma complicação, né? Apesar de ele ter tido a leucemia, mas ele não teve praticamente sintomas e hoje está aqui conosco, comemorando. Para a família, o sentimento é de gratidão pela oportunidade de poder ver o pequeno Brenner sorrindo e cantando. O que mais me emociona é ter hoje ele comigo, ele ao meu lado. O Ministério da Saúde divulga toda semana um boletim sobre o coronavírus no Brasil. E nas 2 últimas semanas epidemiológicas, há mais estados com diminuição de casos e mortes do que aumento. Vou começar pelas mortes, então. Em 12 estados, principalmente no norte do país, e a gente vê aqui em amarelo, houve redução. Em 9 estados e no Distrito Federal, houve aumento nas mortes, aqui também os estados, e isso principalmente na parte central do país e também na região sul. Em outros 5 estados, houve estabilização, com destaque para São Paulo e também para o Ceará, que são 2 dos estados mais afetados pela Covid-19. Já em relação aos casos confirmados, houve redução em 10 estados, aumento em 9, novamente na região central e também na região sul do país e estabilização em outros 7 estados e no Distrito Federal. A pandemia agravou a situação das comunidades ciganas. Só em Minas Gerais, os povos ciganos estão em mais de 130 municípios. Por serem nômades, eles dependem do apoio das prefeituras e de doações para vencer as dificuldades. Vamos ver na reportagem da nossa afiliada Rede Minas. Os ciganos são parte da cultura brasileira. Aqui no país, cerca de 800 mil pessoas representam este povo. No acampamento da etnia Calon, em Birité, eles convivem em um clima de harmonia, ocupando um terreno de mais de 6.000 metros quadrados. Mas nem sempre o clima foi de tranquilidade, como é hoje. Na realidade, os ciganos não são nômades, são itinerantes e são expulsos dos municípios, dos estados. E hoje, a nossa luta hoje é por causa disso. A gente quer território, a gente quer educação, a gente quer saúde. A gente quer que a nova geração dos povos ciganos tenha pelo menos uma oportunidade de, no dia de amanhã, dizer que é alguém na vida, né? Ter estudo. Essa é a nossa luta hoje. Com o histórico de pouca atenção por parte do poder público, momentos complicados como a Covid-19 afetam ainda mais quem sempre esteve à margem da sociedade. A Valdinalva
chegou a ser um caso suspeito da doença, mas foi descartada. Fiquei em isolamento, mas assim, não afetou o campamento aqui da etnia Calon, a gente não teve essa dificuldade agora, não. Afetou no sentido de, não a saúde, mas no sentido de não poder trabalhar, não poder sair, mas nós temos uma parceria também com o governo do estado, a SEDESE, e alguns parceiros que têm ajudado também com alimentação, doações de cestas básicas. A gente tem conseguido esse espaço aqui em Minas Gerais. Por causa do isolamento, nós não estamos podendo viajar, que a gente viaja muito pelo norte de Minas. A gente viaja praticamente a Minas Gerais toda trabalhando, que nós trabalhamos com venda. Por causa da pandemia, a gente não está podendo sair para trabalhar. E onde é que a gente está tendo os parceiros que estão nos ajudando com cesta básica? É aonde que a gente está sobrevivendo a essa pandemia. A Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, disseram hoje que houve uma queda alarmante na imunização de crianças pelo mundo. Veja os detalhes no nosso Giro de Notícias Internacionais. Segundo a Organização Mundial da Saúde e a UNICEF, somente nos primeiros 4 meses desse ano houve uma redução drástica na quantidade de imunizações contra difteria, coqueluche e tétano, que é a vacina tríplice. É a primeira vez em 28 anos que o mundo vê uma redução como essa. Isso ocorre devido a interrupções na entrega e à aceitação dos serviços de imunização causados pela pandemia da Covid-19. Ainda de acordo com as agências da ONU, o progresso na cobertura da imunização estava parado antes da pandemia em cerca de 85%. No ano passado, quase 14 milhões de crianças perderam vacinas, como a tríplice e também contra o sarampo. 2/3 desse total estão concentrados em 10 países, entre eles o Brasil. Usando máscaras negras, cerca de 400 autoridades da Espanha e estrangeiras prestaram homenagens às 28 mil pessoas que perderam as vidas com o Covid-19 e também aos profissionais da saúde que combateram a pandemia, em uma cerimônia liderada pelo rei Filipe VI, do lado de fora do Palácio Real da capital Madrid. Entre os participantes estavam parentes das vítimas. Na Austrália, o segundo estado mais populoso, Vitória, registrou 317 novos casos de coronavírus hoje. Foi o maior aumento de infecções em um dia no estado e o maior do país desde o início de abril. Vitória foi isolada do resto do país por mais de uma semana após um novo surto da doença, deixando os quase 5 milhões de moradores da capital Melbourne em casa novamente. Daqui a pouco a gente mostra. Um meteoro cruzou o céu de várias cidades do Nordeste. A gente explica esse fenômeno depois do intervalo.
Mesmo com o início da retomada das atividades produtivas no país, 6 em cada 10 brasileiros acreditam que a economia vai demorar pelo menos um ano para se recuperar. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria. Um retrato do que acontece em muitos lares brasileiros na voz de uma mulher. Vou ser obrigada a cortar a TV a cabo, a diarista, o celular eu vou reduzir para o pré-pago, vamos cortar viagens aéreas agora acabaram, vão ser de ônibus. A professora confirma uma tendência de comportamento apontada por uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, que mostra que pelo menos 74% dos brasileiros cortaram despesas durante a pandemia e aponta ainda mudanças nos hábitos de consumo. Há uma intenção de manutenção dessas compras mais fortes de alimentos, de bebidas, de remédios e de produtos de limpeza. Por outro lado, roupas, calçados e outros produtos que requerem maior comprometimento da renda, como produtos que você parcela compras, carros, eletrodomésticos, móveis, esse o consumo deve seguir um pouco mais deprimido. Essa mesma pesquisa aponta que 6 em cada 10 brasileiros acreditam que a retomada da economia ainda deve demorar pelo menos um ano, mesmo com a reabertura das atividades em várias partes do país. E apesar das perdas econômicas e do medo do novo coronavírus ter caído de 53% para 47% entre maio e julho, 84% das pessoas ainda são favoráveis ao isolamento social. A pesquisa foi feita pelo Instituto FSB Pesquisa, com 2.009 pessoas em todo o país entre 10 e 13 de julho e tem margem de erro de 2 pontos percentuais. Falando nisso, a pandemia foi a responsável pelo fechamento de cerca de 40% das empresas na primeira quinzena do mês passado. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE. Cláudia Boiunga. A pesquisa Pulso IBGE, divulgada hoje, avaliou o impacto da Covid-19 nas empresas brasileiras. Na primeira quinzena de junho, o país tinha 4 milhões de empresas. Desse total, mais de 520 mil tiveram que encerrar as atividades temporária ou definitivamente por causa da pandemia. Além disso, 7 em cada 10 empresas relataram que a pandemia provocou um impacto negativo nos negócios. Lembrando que entre as medidas do governo federal para socorrer as empresas está o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que permitiu acordos para a redução da jornada de trabalho e de salários e a suspensão de contratos. Além disso, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil disponibilizaram mais de 8 bilhões de reais em crédito para micro e pequenas empresas. O saldo da balança comercial brasileira foi de 7 bilhões e meio de reais em junho, o maior valor da série histórica para o mês. Os dados da FGV mostram que as exportações puxaram resultado positivo, com crescimento de 13,1% na comparação com junho do ano passado. O destaque foi o setor agropecuário, que aumentou em mais de 50% o volume de vendas. No caso das importações, a queda foi de 14,2%. Um clarão no céu de algumas cidades do Nordeste deixou muita gente intrigada ontem à noite. Foi um meteoro. O clarão apareceu seguido de um forte estrondo e assustou muita gente. A Bramon, Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, explica. Aconteceu um fenômeno chamado bólido. Ele é um tipo de meteoro que atravessa a atmosfera da Terra. O meteoro foi visto em cidades da Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará. A Bramon estuda agora para definir a órbita, o tamanho e a massa do objeto. Um navio histórico atracado no Porto de Santos corre o risco de afundar. O alerta foi feito pelo IBAMA, que vistoriou a embarcação no início do mês, quando foram feitas drenagens de caráter emergencial. Com mais de 200 expedições científicas, o navio Professor Vladimir Besnardi fez parte da primeira missão brasileira na Antártida. Está encostado desde 2008, quando sofreu um incêndio. 10 anos depois, foi doado ao Instituto do Mar, ONG que pretende transformá-lo num museu flutuante. Mas o estado atual da embarcação é considerado crítico pelo IBAMA. Quando aconteceu essa nossa vistoria, de imediato nós solicitamos que a autoridade portuária cercasse o navio por segurança e acionasse a empresa de atendimento à emergência deles. O estado do navio está péssimo. Ao nosso ver, ele não tem nem mais recuperação.
Para evitar que o navio afundasse, a Autoridade Portuária de Santos retirou 130 mil litros de água da embarcação numa operação de emergência. A empresa disse que o navio representa risco ambiental e um perigo para a atividade portuária em Santos. Os recursos gastos e a retirada do navio do cais serão cobrados do Instituto do Mar. O presidente da ONG nega que o navio corra risco de afundar e reclama da burocracia para lidar com a embarcação. Eu gostaria de tirar anteontem de lá. O problema é que eu não posso tirar sem uma autorização da Marinha. Eu tenho que ter os laudos da Politécnica ou de um engenheiro naval para que possa permitir uma autorização para reboque. Já tem uma verba que vai ser liberada conforme os 3 orçamentos de cada coisa que eu tenho que apresentar agora. O Ministério Público aceitou o projeto e vai ajudar a levar para o estaleiro, dar uma repassada no casco, pintar, e aí nós vamos começar um trabalho de restauro. A Autoridade Portuária de Santos diz que lamenta que o navio esteja nas mãos de uma instituição que não tem dinheiro para manter a embarcação e que fará de tudo para impedir a perda de um patrimônio brasileiro. Futebol agora. O Flamengo venceu mais uma vez o Campeonato Carioca. Foi o 36º título. O primeiro campeonato a voltar a ser disputado depois da pausa causada pela pandemia chegou ao fim em uma partida sem torcida ontem à noite no Maracanã. Depois de vencer a primeira partida da final por 2-1 no último domingo, o Flamengo já entrou em campo no Maracanã em vantagem. O único gol do jogo saiu já no finzinho, aos 49 minutos do segundo tempo. Vitinho roubou a bola e arriscou o chute, que deixou em Nino e encobriu o goleiro. 1-0 placar final. O resultado confirmou o título carioca do Flamengo, o 36º do rubro-negro. Foi o lógico, foi o previsível, o time com melhor estrutura, com a melhor campanha. Agora, nas finais, tivemos um equilíbrio que foi imprevisível, surpreendente até, porque o Fluminense conseguiu compensar essa diferença com muita garra, um esquema tático defensivo bom, mas acabou perdendo a decisão pelas individualidades do Flamengo, pelos raros momentos em que o Flamengo conseguiu brilhar com seus melhores jogadores. A pandemia adiou o sonho olímpico de Tóquio para o ano que vem. Depois de meses ou anos de treinamento, os atletas tiveram que se reinventar na preparação. A gente mostra agora como 2 deles estão lidando com os treinos nesse período de restrições. Com vaga garantida para os Jogos Olímpicos de Tóquio, conquistada em junho do ano passado, durante os Jogos Pan-Americanos de Lima, João Menezes se viu obrigado a mudar a rotina de treinos por causa das medidas obrigatórias de isolamento. O tenista deu um jeito de se manter ativo em Itajaí, Santa Catarina, onde mora. A rotina mudou totalmente. Posso dizer que voltei a treinar tênis, de 1 a 2 vezes por dia. A preparação física se intensificou bastante e hoje eu já me vejo preparado para jogar uma competição a nível internacional. Quem também se prepara para competir do outro lado do planeta é o velejador Samuel Albrecht, atual campeão sul-americano da categoria NACRA 17. Além de lidar com os problemas emocionais causados pela pandemia, ele adaptou alguns planos de treinamentos. A gente está fazendo um treino mais caseiro, procurando viajar menos e se adaptando à legislação aí de cada lugar, de cada cidade. Segundo especialistas, o que os atletas vivem neste momento é uma situação parecida com uma de pré-temporada. E as equipes de preparação devem alinhar os objetivos para que a motivação dos atletas não dependa de torneios marcados. Quando a gente não tem torneio por perto, quando o torneio está ali num momento distante, a gente tem que dividir isso, né? A gente tem que saber avaliar cada semana. Qual é o objetivo da semana, como é que a gente melhora a performance durante a semana, o que eu estou precisando melhorar. Alinhar isso numa equipe faz com que a motivação do atleta para treinar aquela semana não dependa do torneio. São muitas as consequências de uma pandemia, né? O cronograma, pelo que a gente viu, mudou completamente. E o bonito de ver é que os atletas continuam ali, persistindo, característica para ganhar os campeonatos. E o Repórter Brasil de hoje termina aqui. Para você, uma ótima noite. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã. Tchau.